escutam bem? Sim. Bom, então a gravação foi iniciada, né, às 10h40, e nós estamos dando início à nossa 8ª reunião do eixo temático 2, Ambiente Natural. E eu vou fazer agora a apresentação inicial, com primeiro alguns informes. Vocês enxergam na tela do compartilhamento? Tá. E hoje nós vamos ter uma conversa, né, sobre as áreas de interesse ambiental, que seria o subgrupo 4 do nosso eixo temático, e vamos ter uma conversa com o nosso colega, o biólogo João Roberto Meira, que para dar uma conversada mais profundamente sobre esse assunto, sobre esse tema que não é tão caro, né? Então, assim, primeiro eu vou passar uma breve relato das atualizações das nossas reuniões, o cronograma que a gente tem de previsão até julho, né? E vamos entrar numa introdução do subgrupo 4 das áreas de interesse ambiental, né? Eu vou apresentar, eu fiz um recorte da abordagem, né, no PDDUA sobre essas áreas, e a referência, né, que o guia para elaboração da revisão de planos diretores nos traz as problemáticas relacionadas, estratégias que podem ser adotadas para solucionar essas problemáticas. Então, como ela está sendo vista hoje nesse guia que foi elaborado pelo Ministério da Cidade, né? Então, e depois eu vou trazer de novo os resultados da conferência para a gente conversar sobre o assunto e abrir um debate sobre o tema, as áreas de interesse ambiental. Então, assim, sobre o nosso cronograma, né? Hoje, na nossa 8ª reunião, né, que a gente vai tratar do subgrupo 4, nós já tivemos até agora 2 reuniões antes das oficinas temáticas. Na primeira, a gente trouxe, né, o primeiro cronograma e a avaliação da conferência. Depois nós tratamos na segunda do subgrupo 1, as áreas de risco. Depois nós tivemos a oficina do eixo 2, que a gravação vocês podem acessar através desse link, né, já está disponível. Na 7ª reunião nós finalizamos o assunto das áreas de risco e trabalhamos... Oi, Daniela, bom dia. Tem um ruído no fundo que atrapalha a gente de escutar direito. Não sei se tem algum microfone aberto. Não, eu pedi pro Matheus e aí, Dani, porque eu acho que tá pegando som na tua câmera. Ah, então deve ser isso. Porque assim, como eu estou na secretaria, meus colegas estão trabalhando, então tem vários ruídos, assim, talvez. E eu não tenha percebido que está pegando o som da câmera. Meu colega vai me dar uma ajuda aqui. Né? Melhorou, gente? Não? Segue o ruído? Ainda tá pegando. Tá, então eu vou ter que aguardar a ajuda do Matheus. O pessoal já tá indo aí, Dani. Dá uma ajudinha aqui. Eu selecionei os fones. Tá um ruído no fundo do microfone. Você tem que ir aqui nas configurações. Ah, então tá. Microfone. Melhorou? Como é que tá agora? Ah, então Melhorou. configurações aqui do aplicativo, tá? Bom, voltando então. Então, né, tivemos já 3 reuniões, essa é a nossa 4ª, né? Nós ainda vamos ter mais 2 para tratar da arborização urbana e das áreas verdes públicas. Então, hoje nós vamos tratar sobre o grupo 4 e aqui tem o link para acessar a gravação das outras oficinas e demais reuniões disponíveis, tá? Esses links todos, eles ficam na apresentação, depois no final dos encaminhamentos eu repito e ainda vou encaminhar num e-mail posterior com o resumo da reunião para vocês. Então, né, deixa eu saber aqui, nosso cronograma. Então, agora a gente está no fechamento da etapa 4, leitura da cidade, que vai acontecer até julho, né? A previsão, esse fechamento ele vai acontecer com as devolutivas
que são exposições que vão ficar nas regiões de planejamento, vão ser feitas nas regiões de planejamento, com o apoio das subprefeituras. A gente ainda está organizando esse formato e organizando como vão ser essas evolutivas. E o seminário que vai acontecer no dia 22 de julho, que é um sábado, o dia inteiro, onde vai ter a apresentação do produto 3 pela consultoria, e, né, que é o fechamento do estudo, do relatório que eles fizeram e do diagnóstico que eles fizeram, né, até agora, dentro da contratação que a gente fez, o escopo do trabalho deles. Então, aqui, né, o nosso cronograma de reuniões, ele não alterou desde a primeira vez, a gente ainda está com a previsão de reuniões, hoje é 30, né, na terceira, depois aí mais 2 reuniões em julho, até o seminário, né, nossa última dia 21, seminário dia 22. Então, agora quanto, né, ao subgrupo 4, as áreas de interesse ambiental. Então, a gente sempre traz a definição do eixo temático, né, a correlação com as ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Estratégico, né, o ambiente natural, na verdade, ele se relaciona com praticamente todos os objetivos, são poucos que não estão contemplados aqui nessa listagem, porque, enfim, né, faz parte, está intrínseco na nossa vida, no nosso cotidiano. Os subgrupos foram organizados num primeiro momento, né, para a gente desenvolver o trabalho lá na Conferência de Avaliação do Plano, em temas, para a gente fazer os debates, né, para a gente, em conversas com os colegas, a gente elencou subgrupos que abrangessem o máximo possível do tema ambiental abordado no plano, né? E dentro do que foi discutido no segundo dia da conferência, a gente pensou aqui, elencou os temas que foram os subtemas relacionados às áreas de interesse ambiental, que seriam a sustentabilidade, a preservação, a agroecologia, poluição, né, hídrica, atmosférica e sonora e recuperação de áreas degradadas, que também eles são temas transversais, né, que permeiam 5 subgrupos e que estão presentes em toda essa temática constantemente. Então, assim, a abordagem, né, das áreas de interesse ambiental no plano, né, o nosso eixo, ele está diretamente relacionado com a estratégia da qualificação ambiental, né, que tem como objetivo qualificar o território municipal, né, através da valorização do patrimônio ambiental, promovendo potencialidades, garantindo sua perpetuação e da superação dos conflitos referentes à poluição e degradação do meio ambiente, saneamento e desperdício energético. Ele abrange patrimônio cultural e natural, né? Nós vamos tratar aqui basicamente do patrimônio natural, porque a gente tem o eixo que trata do patrimônio cultural, que está trabalhando essa parte, né? E posteriormente nós vamos fazer esses links e cruzamentos de todos os eixos temáticos, né? Em cima do que está previsto no plano diretor. E eu trouxe aqui recortes, tá, sobre esse assunto da lei comentada de 99. Então, assim, que traz o que, na verdade, quais são as intenções, né, quando se elaborou todo esse texto da lei, quando se fez todos esses estudos, que se fez se incorporou, né, aí, junto do plano diretor, se abraçou e se incorporou essa temática ambiental. Então, assim, o que ele se pensou? Que, assim, é um grande desafio, né, que é fazer com que a cidade se desenvolva em harmonia, que seja possível qualificar o território municipal, né, que de forma a manter as tradições culturais, sua paisagem, os valores naturais. E, assim, nesse plano, o termo ambiental significa a cidade vista e analisada como um conjunto único, né, então, que não dissociado da parte construída, ou as pessoas do meio ambiente, enfim, e para que possa tratar os aspectos culturais naturais como gestões igualmente importantes, né, e cujos espaços representativos deverão ter sua ocupação e uso preservados para as futuras gerações, né. Então, no artigo 15 traz, né, os elementos que integram o patrimônio natural, né, ar, água, solo, subsolo, fauna, flora, né, amostras significativas de ecossistemas. Então, assim, esse conjunto de elementos existentes na cidade, ele constitui todo o nosso patrimônio natural, né? E é importante a identificação e proteção, né? Consolidar a cidade
na cidade novas condições de equilíbrio entre a parte construída ou a construir e o ambiente natural e a paisagem, né, para promover uma qualidade de vida. Eu sempre trago a fala, né, que a gente teve aí há pouco uma pandemia que nos mostrou a importância, né, dos nossos bens ambientais, assim, na nossa vida cotidiano, que às vezes a gente não percebe isso na correria do dia, e essa parada forçada fez com que a gente pudesse ter esse olhar de novo, né, para o quanto nós somos relacionados com o meio ambiente, de fato. Então, assim, o plano traz conceitos, né, o conceito de topo de morro, nascente, olho d'água, conceitos e definições, na verdade, como o que no plano, né, quais são as definições, né, do topo, da nascente, do talveg, curso d'água, né, e que, na verdade, é a identificação de alguns elementos e espaços naturais que merecem cuidados especiais, né, que é relacionado com as plantas nativas, os morros e topos, né, só um pouquinho, só um minutinho. Desculpa, retomando aqui. Então, assim, né, tipo, as faixas de terreno junto aos arroios, né, que garantam a qualidade da água, né, tem a qualidade do ar, tem todas as questões da sobrevivência aí relacionadas e bem-estar, né, da população da cidade. Então, no artigo 17 traz como vai se dar essa estratégia, a implementação dessa estratégia, né, que é através da conceituação, identificação e classificação dos espaços representativos, né, disciplinada a ocupação e utilização desses espaços e locais, né, a valorização do patrimônio, né, através de elementos de fortalecimento das identidades cultural e natural, caracterização desse patrimônio como elemento significativo da valorização da paisagem, estruturação dos espaços públicos, né, e como parte integrante do sistema de espaços abertos, porque é um sistema, o nome já diz, e um sistema ele é composto de várias partes, né, de vários grãos, e é uma cadeia, né, que tem que estar sempre se retroalimentando. Então, promoção de ações de saneamento e monitoramento da poluição, otimização do consumo energético, né, e aplicação de instrumentos urbanísticos e tributários com vistas ao estímulo e à proteção do patrimônio natural. Então, o objetivo dessa estratégia é promover o conhecimento da história das tradições culturais da cidade, das suas paisagens e valores naturais, né, e possibilitar o reconhecimento por parte da sociedade da sua importância, né, o quanto isso é importante. A ampliação e atuação da população na proteção e defesa desses patrimônios ambientais, que isso é muito importante. O plano já previa, né, um movimento dessa natureza que a gente está buscando resgatar e fortalecer. Então, aqui, né, os programas que constituem a estratégia de qualificação ambiental, e só para salientar que eu filtrei programas mais direcionados às áreas, né, que a gente está tratando, né, então, tem muitos outros programas também que estão relacionados, que falam de saneamento, né, fala também das áreas verdes públicas, que isso vai ser tratado numa reunião específica, então eu não trouxe aqui, né, arborização urbana, né. Então, assim, o que é o objetivo, né? Que é fundamental que se valorize o patrimônio cultural com reconhecimento de lugares importantes e se promova a recuperação quando necessário. Aqui traz o exemplo do mercado público como uma questão mais da nossa relação da memória, né? Do patrimônio mesmo edificado, mas também é preciso identificar locais onde a natureza deve ser protegida, bem como recuperar áreas que já sofreram agressões e que são áreas muito importantes, né? Para que esse sistema continue funcionando e para que ele se torne mais saudável. Aqui eu trouxe os mapas, né? Tipo assim, como foi espacializada no plano estratégia da qualificação ambiental, né? Através dos elementos que foram mapeados na época, né? Da elaboração do plano de 99, né? Que tem a questão da recuperação paisagística, que é onde esses pontos amarelos, onde foi identificado, a recuperação do solo nos pretos, né? Recuperação dos corpos d'água, né, que são os cursos d'água em azul, que estão identificados aqui, e a recuperação urbana, né, áreas que precisavam, né, ser recuperadas, ser qualificadas. E aí, em 2010, na revisão, o que aconteceu foi que já se tinha um mapa da cidade em forma vetorial, né,
já, e se sobrepôs essa primeira representação da estratégia da qualificação ambiental em cima da cidade, do tecido urbanizado, né? E a gente vê aqui como acontecem, né, essas relações e até a interferência do construído no natural, a expansão. Isso ele é um mapa que a gente não tem, assim, principalmente nesse tamanho que eu estou trazendo, não é uma leitura fácil, até porque ele é um mapa bem confuso mesmo, impresso, assim, porque é muita informação numa imagem muito pequena. Mas, a partir deste mapa e da atualização de dados, a gente vai conseguir também fazer recortes de áreas para poder detalhar melhor, né, nessa revisão do plano e para o nosso trabalho futuro, porque é um trabalho constante, não é só a revisão. Então, assim, essa, as áreas, né, de interesse ambiental também fazem parte do modelo espacial, né, que estão definidas nas zonas de uso, né, que foram concebidas de acordo com conceitos básicos. Então, nessas áreas, a manutenção do patrimônio ambiental, o conceito é a manutenção do patrimônio ambiental através da preservação dos bens naturais e culturais. Então, assim, essas zonas de uso, elas identificam princípios básicos de como os usos e as atividades serão distribuídos nas diversas partes da cidade, né, e ainda trazem junto a proposição de incentivo à preservação e manutenção dos bens culturais e naturais, né, e a produção agropecuária no extremo sul do município, que a gente viu aí há pouco tempo que, né, que teve a retomada, né, da nossa zona rural, né, justamente, né, por questões que Porto Alegre ainda tem uma área muito significativa rural de produção mesmo, né, de atividade ativa rural, e que depois, né, de um tempo, a gente se fazia estudos e monitoramento, se viu a necessidade de se resgatar essa zona rural, né, de fato, assim, e identificar ela e delimitar. Então, nos instrumentos, né, de regulação para intervenção do solo, que também fazem parte da gestão, né, da parte do plano de gestão do território, né, então, elas estão presentes nos equipamentos urbanos e nas áreas especiais, né, que são as áreas especiais de interesse ambiental, que aí o artigo 86, desculpa, traz essa identificação das áreas que visa o cumprimento das diretrizes constantes na lei orgânica do município, referentes às políticas de preservação dos patrimônios cultural e natural. Aí ele traz também a forma de abordagem dessas áreas, né, que ela ocorre em 3 níveis, né, como áreas de interesse ambiental, os lugares de interesse ambiental e as unidades de interesse ambiental. E que, assim, regramentos que, através dessa lei, poderão ser instituídas novas áreas de interesse cultural e de proteção do ambiente natural, com definição de limites e regimes urbanísticos próprios. Então, tem né, essa previsão já na lei, né, de estudos, né, para que novas áreas sejam incorporadas, né. E as intervenções em áreas especiais de interesse ambiental são objetivo do estudo de viabilidade urbanística, constituindo projeto especial. Então, sempre se teve um cuidado para ter um olhar, né, mais focado sobre essas áreas. Aí traz a questão que deverão ser criados critérios claros, objetivos e padrões diferenciados, que ressalvem a supremacia dos elementos naturais sobre os de construção na área da ocupação rarefeita, na qual a conservação das condições naturais contribua para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Então, assim, o que a lei traz? Né? Que a prefeitura tem a responsabilidade de adotar medidas controladoras do uso e ocupação nessas áreas, né? Que são de grande interesse para a proteção tanto do meio ambiente como das edificações e bens culturais, para que não desapareçam, que não alterem suas características principais e possam ficar para as próximas gerações, né? E as áreas especiais de interesse ambiental, elas podem abranger tanto grandes áreas do território, como ainda unidades, como uma árvore ou edificação, né, que tem um valor significativo, né, tanto a questão da perpetuação das espécies para que não haja extinção, quanto a memória, né, a constituição da memória afetiva de um lugar que, junto com a paisagem, uma edificação, tem um significado, né, para a população, para a comunidade que vive, para o entorno, enfim.
ela faz parte, né, desse patrimônio cultural também. E aqui também traz, né, na subseção 1, que é dessa mesma parte do plano da gestão, né, o artigo 88, que diz que terão uso e ocupação disciplinados através do regime urbanístico próprio, né, compatibilizados com as características que lhe conferem peculiaridade e admitem o zoneamento de uso interno, né, nos termos da lei orgânica do município, né, e as situações, né, que vem, que é a preservação permanente, a conservação, né, e aí descreve né, no que se aplica, o que refere cada uma dessas, né, dessas situações, né, e também traz que as zonas de preservação permanentes, né, descritas na lei orgânica, que não estejam prejudicadas em seus atributos e funções essenciais, poderão receber apenas o manejo indispensável para a recuperação do equilíbrio de sua perpetuação. E aí a gente vê, né, como de lá para cá a cidade se antropizou muito nessas áreas, como teve muita ocupação, né, e a gente tem aí uma questão muito grande a enfrentar, que é como nós vamos tratar essa situação posta, né, no decorrer dos anos. Então, juntamente aqui, né, a lei comentada, o pessoal coloca que juntamente com o conceito de preservação permanente dado pela lei orgânica, está sendo introduzida, né, na 434, o de conservação. Foi introduzido na época. Então, com isso, abre-se a possibilidade dos proprietários de áreas de proteção no ambiente natural, que estão parcialmente descaracterizadas, darem um uso a elas, mantendo os elementos naturais importantes que ainda existam nesses locais, beneficiando a recuperação dos mesmos. À época já se pensava isso, e hoje também a gente, uma segunda avaliação, que no transcurso do tempo, muitas dessas áreas foram ainda mais antropizadas. Hoje a gente tem que pensar também da possibilidade desses proprietários deles trabalharem para recuperar essas áreas, parte das áreas possíveis, né, de serem recuperadas e reverter algumas situações que ainda são possíveis de reverter, né? Então, assim, isso é um recorte só do plano que eu trouxe, que é o que trata mais diretamente sobre as áreas especiais de interesse ambiental, né? Então, e aqui eu trago a referência do guia, né, o guia de elaboração para planos diretores, em quais temas que esse assunto, né, está relacionado diretamente, né, as problemáticas que o guia traz para a gente refletir em cima, né, que se o município carece de melhorias das condições de qualidade ambiental em seu território, né, as ilhas de calor, drenagem, arborização, tem a poluição, né, a questão dos gases de efeito estufa, então tudo isso, né, faz parte da questão da qualidade urbana ambiental. Então, assim, e traz algumas estratégias, sugestão de estratégias para enfrentar essas problemáticas, né? Então, aqui ele cita a estratégia 25, a 27 e a 28, né? Mais referentes à problemática de melhorias das condições de qualidade ambiental. Depois, no tema 10, meio ambiente, né? O município está integral ou grandemente inserido em área de preservação ambiental ou proteção de mananciais, com necessidade de conciliar a preservação ambiental e desenvolvimento urbano e econômico local. Bom, isso é uma realidade urbana, porque, na verdade, todos os municípios estão inseridos em alguma área que já foi totalmente, né, natural e que está antropizada e que cada vez mais está sendo conforme se dá a expansão urbana com o direcionamento desse crescimento e a forma, né, a maneira como ele acontece. Aí ele traz aqui também 4 estratégias e essas estratégias assim, em relação às problemáticas, elas se repetem muitas vezes, né, como solução de diferentes problemáticas, a mesma estratégia. Depois tem, no mesmo tema meio ambiente, vem a problemática 36, né? Se o município apresenta situações de avanço da ocupação urbana sobre áreas ambientalmente frágeis, como mananciais, matas, manguezais, APPs, entre outras, né? Que é uma realidade que a gente conhece no nosso município, né? Também com estratégias, em princípio, né, direcionadas a essa problemática, mas que elas também podem ser adotadas para outras. E o objetivo desse guia, na verdade, é que a gente consiga também fazer esses cruzamentos, esses links e entender, né, a importância, como se dá essas interações, interligações e como tudo está relacionado, que a cidade ela é
um organismo complexo, né, e que tem que se pensar, né, sobre todos os aspectos e abrangentemente, às vezes, que uma solução, uma estratégia pode servir para várias problemáticas, né, e que uma problemática abrange muitas questões, assim, não só um recorte, meio ambiente, ou economia, ou mobilidade. Então, traz também para o tema meio ambiente a problemática 37, né, se o município precisa promover a melhor utilização dos recursos hídricos, né, a 38, se o município necessita evitar ou mitigar e recuperar áreas ambientalmente degradadas. Então, algumas sugestões para que a gente depois ele passa para uma etapa de programas, de instrumentos, né. E assim, então agora eu gostaria de deixar a palavra com o nosso colega João Roberto, para ele falar um pouco com mais propriedade sobre esse assunto, né, porque como eu costumo dizer, eu não tenho propriedade sobre o assunto, né, tipo, a gente está trabalhando aqui no âmbito de revisão do plano, né, eu sou arquiteta, eu acho que os nossos esforços têm que ser sempre somados, né, e que as pessoas que têm a profundidade e propriedade têm que ter a palavra. Então, né, peço que o Beto fale um pouco sobre o plano diretor mesmo, a questão dessas áreas dentro do plano diretor. Eu até vou voltar aqui a apresentação. Eu não sei se... Não estou vendo ele aqui. Vocês me ouvem? Tá bem. Eu não estou escutando. Eu vejo que ele está falando, mas, Beto, eu não estou escutando. Ué, não estão me ouvindo? Eu estou. Estou ouvindo. Dani, acho que é contigo a questão da Dani, revisada. Ué? Não. Puxa, que pena. Se alguém puder pedir para ela, eu acho que projetar aquele Tá mapa baixinho, das agora se ações. escuta bem, bem baixinho. A Renata tá Tá. indo Vê aí, no Dani. teu som aí, Dani, que eu Todo tô ouvindo mundo bem me escuta, ele. Dani. Acho que o teu som tá baixo. Tá saindo no computador, teu som. Ah, Teu então volume. Peraí. Melhorou? Não. Não? Não? Tá saindo no som. O problema é com o meu som, não se preocupem, eu acho que o pessoal tá te ouvindo sim. Vê agora. Tá bem? Agora sim, deu. Deu? Tá, então tá. Eu acho que eu ia te pedir para passar depois desse slide aí que está projetado, de repente projetar os mapas, né? Mas eu vou, então, assim, primeiro eu acho que na última reunião, assim, que eu participei, veio uma questão sobre a questão do patrimônio ambiental, por que o natural e o cultural estavam juntos, né? Então, esses aspectos, assim, eles estão ligados à interdependência, né? Se a gente pensar no plano nacional mesmo, né? E no local também, né? Na interdependência que as culturas têm com relação ao ambiente natural. Então, os povos originários, os indígenas, todos os traços de culturas, manifestações, estão extremamente vinculadas à natureza e dependem, né, de um ambiente com qualidade. Da mesma forma, né, os quilombolas, né, o pessoal que migrou para cá, os caiçaras, enfim, pescadores artesanais, né, todos esses povos tradicionais, ele tem um vínculo profundo, né, com a natureza. Então, eles têm essa interdependência, né? Então, isso está vinculado também à questão da própria, então, identidade, né, da população, aos valores intrínsecos, né? Ou seja, os elementos não ponderáveis, que não são mensuráveis, né? Sobre o patrimônio ambiental e a responsabilidade que se tem, né, na conservação, quer seja da identidade, dos valores culturais e do patrimônio natural.
Tem uma outra abordagem, eu acho que tem o Edgar Morin, que é um filósofo, ele faz uma abordagem, quando ele trata do meio ambiente, ele classifica também de duas formas. Ele trata do ambiente ponderável, né, que é esse ambiente físico, mensurável. Então, estão aí todos aqueles elementos, né, as rochas, o solo, o ar, a água, a biodiversidade, de tudo isso tu consegue mensurar, né? Esse é o ambiente ponderável, o ambiente tecnológico, né? Tudo isso é ponderável. Mas tem um ambiente que ele não é mensurável, né? Que são as crenças, as relações sociais, né? Toda esse conjunto de manifestação, né? Que está vinculado à informação também, o ambiente informacional, né? Ele é imponderável. A própria consciência das pessoas, são ambientes que interagem com a natureza, né? E não são ponderáveis. E isso entra na questão do patrimônio cultural, né? Então, quais são as necessidades? Eu estou levantando um conjunto de necessidades comuns que estão imbricadas, né? Que são a questão da proteção, da conservação, né? E aí tem uma questão de conceito que a gente já vem trabalhando através do tempo, a necessidade de restauração, de recuperação desse patrimônio, né? E a necessidade de educação, né? Sempre esses elementos são comuns a tudo isso, né? Bem, o que está essa estratégia de qualificação ambiental da cidade, assim, eu acho que ela está, vamos dizer assim, acertada no plano geral, porque quando a gente observa, se a gente observar ela, a gente vai ver que já houveram várias iniciativas aqui e acolá para buscar, né, a recuperação paisagística, para instituir unidades de conservação. Isso é lento, é um processo lento, né? Desde do Lamy. Eu estava recordando ontem com a Soraya toda a discussão que foi, por exemplo, para implementar uma unidade de conservação no Morro São Pedro, que é extremamente conservado, e colocando aqui que eu e o Sérgio, assim, por anos, né, a gente demandou em processo a criação de um grande parque na área. Não se viabilizou. Ele acabou se viabilizando como refúgio da vida silvestre. Se tenta hoje fazer um mosaico de unidades de conservação no entorno, né? Então tenta se evoluir para a proteção dessa área natural, né? Que tem nascentes que gera qualidade da água, enfim, toda essa linha aí, né? Mas se mudou algumas, assim, se modificou algumas estratégias. Nem tudo assim, aquilo que se planejou lá no passado, né? Nem sempre se mostrou viável. E aí entra uma questão que eu já falei em outros momentos, mas eu retomo aqui, né? Quando se mapeou, vamos dizer assim, se mapeou as APANs, que são essas áreas verdes, né? Que vocês veem aí, né? Quando se mapeou essas áreas, elas estão com base, né? Com base no ambiente físico, né? Na biodiversidade, em todos esses valores do patrimônio natural. Se identificou já lá no passado, né, que seriam necessários preservar para quê? Para manter a qualidade da água, para manter a biodiversidade, para manter as condições de clima, né? Porque seria caro ao município, né, permitir a urbanização nessas áreas, porque eles têm, vamos dizer assim, restrições, né? Quer seja de inundação, quer seja de declividade, né, de conjunto de terreno. Bom, só que quando se mapeou essas APANs, né, e aí a gente vem de 79, e aí eu vou para a revisão, né, de 99, que é o período que eu vivi previamente, 96 e tal. Então, assim, quando eu olho para o período que a gente fez as discussões para a revisão do plano diretor na época, qual era o contexto? A gente não tinha o Estatuto das Cidades, né, que foi aprovado em 2001, não tinha o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que foi aprovado no ano 2000, né,
mas tínhamos já informações antigas, né, da situação de endemismos dos morros, da importância, da beleza paisagística, né, da luta pela preservação até de rochas. Vou lembrar aqui que o Lutzenberger, uma das coisas que desencadeou o movimento dele foi a extração de rochas, né, na verdade, matacões gigantescos, né, que formavam formações especiais lá em Itapuã, né, mas que reflete a semelhança de Porto Alegre aqui, porque era exploração simples de rochas, né? E ele disse assim, não, isso aqui é um patrimônio da humanidade, né? São rochas que têm milhões de anos, uma beleza, uma construção única, jardim suspenso, tal. E a mesma coisa ele viu aqui no Morro da Polícia, né? Quando se terraplanou a área, se desenvolveu o projeto, se arrebentou com matacões, com áreas, tal. Então ele viu assim, isso também está acontecendo em Porto Alegre, né? E desencadeou todo um movimento. Já falando isso por conta das rochas, né? E aí a gente tem as pedreiras, vamos ver os passivos ambientais, né? A gente tem na cidade, nessa área, a gente já identificava os passivos ambientais e os ativos ambientais. Eu acho que desde 79, né? Mas 99 também. Então, a ocupação das encostas, né? A Porto Alegre é uma das capitais que tem a maior concentração urbana por conta do próprio relevo dela, né? Ela ficou confinada à região central ali no norte, né? Por conta da própria dificuldade de transpor os morros, né? De ir para a zona sul da cidade. Enfim. Então, nas APANs, o que basicamente na época, então, né, no século passado, milênio passado, se enxergava basicamente o que poderia fazer lá. Bom, são áreas que poderia ter parque, né, ou reserva biológica, e ambas dependiam, a criação de parques, reserva biológica, na época que se desenhou isso, assim, bom, isso tem que ser por apropriação, por desapropriação, né? E o município nunca teve dinheiro para desapropriar essas áreas, então ficaram marcadas assim, são áreas com restrições, com potencial grande de restrição, né? Mas sem a condição de efetivar isso. Eu coloco isso porque, e aí é o seguinte, nas revisões que se fizeram, né, na sequência, então, como eu falei, em 99 ainda não havia uma base legal que permitisse outra interpretação. Em 2010, a ênfase foi na parte mais urbanizada, né? A ênfase foi na questão dos conflitos que gerou o novo modelo de corredores de desenvolvimento, né? Corredores de centralidade, onde tu tinha grandes edifícios ao lado de casas, tal. Esse foi mais enfoque. Se avançou na parte ambiental na questão da própria permeabilidade, na questão da superfície verde, desses elementos de sustentabilidade, de conforto climático e tal, que hoje a gente vê crescer também na linha dos rooftops, dos telhados verdes e tal. Então, vamos dizer assim, a dimensão ambiental ela foi mais abordada ainda assim também em 2010 com centralidade urbana. Não se revisou, mesmo existindo uma base legal, né? Não se revisou as possibilidades com relação às APANs, né? Então, eu lembro que a estratégia, por exemplo, se a gente olhar ali lá que vai para Ponta Grossa, aquele verde que entra o Guaíba lá, né? Se desenhou há tempos um parque linear, mas a estratégia para concluir, para executar esse parque linear é caso a caso, a cada loteamento, a cada, né, empreendimento, porque na época se entendia o seguinte, olha, nós não temos dinheiro para desapropriar um parque linear nessa dimensão, então nós vamos fazendo pontualmente, e um dia vamos consolidar isso. Só que a partir do ano 2000, com o estabelecimento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, eu entendo que há categorias de unidades de conservação, como refúgio da vida silvestre e outras, né, e outras categorias, que tu poderia implementar grandes linhas sem necessidade de desapropriar, né?
Então, mesmo para proteção integral ou para uso sustentável, que são as grandes são as grandes divisões de unidades de conservação que se tem, né? Proteção integral e uso sustentável. Aqui tem uma coisa também que eu acho importante a gente tratar isso, porque sempre, quando a gente está tratando de conservação, de preservação, esse é um tema relativamente novo, né? Quando a gente compara com as demais áreas, mas que emerge a partir principalmente da década de 70 e tal. Tem um livro de 96, tá? Que é do Antônio Carlos Diegues, que ele mito moderno da natureza intocada. Tá? E ele aborda muito, assim, porque eu vou tentar sinteticamente colocar, assim, mas as primeiras unidades de conservação mesmo, no nível internacional, quando se fez Yellowstone, tal, a visão, né, predominante dos agentes, de quem promovia, identificava a necessidade de conservação, era no contexto de que a gente teria que afastar o homem. O homem é considerado uma espécie de sal da terra. Assim, onde tem o homem, a natureza é destruída. Então a gente tem que tirar os homens da natureza, fechar, cercar e deixar que a natureza viva em paz, né? Então isso vamos dizer assim, uma crença, né, originária que se mostrou necessário, mas que ao longo do tempo mostrou uma série de contradições, né? O próprio Yellowstone, para a formação deles, tiraram os índios de lá, que evoluíram lá naquele ecossistema, né? Que eles são responsáveis também por aquele tipo de evolução. Então, eu estou colocando isso porque se evoluiu em termos, esses conceitos que nortearam a aprovação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, eles abordaram muito a questão do uso sustentável, né? De permitir alguns graus de uso, permitir os seres humanos com alguns graus de manejo em algumas unidades de conservação, né? Então, e isso dá origem à questão a mais difundida são as APAs, né? As áreas de proteção ambiental, que permitem a moradia, porque o conceito de parque que se aprovou, né, não permite. Só para a gente pontuar, quando se pensou no parque, originalmente o parque do Delta do Jacuí, ele previa áreas com moradia, né? Depois que foi aprovado o Sistema Nacional, não podia mais ser parque. Então eles tiveram que fazer, o Estado ele recategorizou, criou uma área de APA, onde tinha moradias, né? E criou uma área de parque, onde de fato não se pretende que tenha alguém morando, né? Então essa é uma das consequências. Mas existe uma gama de possibilidades, né, que estão colocadas para essas áreas. E eu acho que esse é o avanço que a gente deveria assim, considerar, né, para a efetivação dessa estratégia de qualificação ambiental no que tange às APANs. Então, eu vi em discussões aqui que a gente tinha feito sobre corredor ecológico, precisaria conceituar. Eu estava recordando aqui que a gente tem uma lei complementar que trata do sistema municipal de unidades de conservação, tá? Ele foi aprovado em 2011, então a gente tem um sistema municipal, e lá no artigo 2 a gente tem uma conceituação de corredor ecológico, que é a ligação de áreas naturais e seminaturais. Então, o artigo 2º ali dessa lei complementar, tem o mesmo estatuto, vamos dizer, o status legal do plano diretor, ela define ali o que é corredor ecológico. Ele em si não é engessador, ele não pode, né, ser considerado ali alguma coisa de elevada restrição, né, para o contexto urbano, para a ligação e tal. Tem, na verdade, no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, uma relação com as zonas de amortecimento, mas isso é uma outra situação que é definido no plano diretor, que está vinculado com as unidades de conservação. Então, nesse sentido, eu coloco assim que o estabelecimento dos corredores ecológicos para além das áreas de APAN, certo? Ele não deve ser visto como uma coisa, como um empecilho, eu entendo ele como um elemento de qualificação
da cidade, que tem vínculo com a arborização, que tem vínculo com outros aspectos aí que a gente está tratando, né? Assim, uma outra questão assim que a gente aborda assim, né, para essas áreas assim estão vinculadas com a dinâmica de análise de produção da cidade. Vamos lá, a cidade formal e a cidade informal, né? Elas têm as dinâmicas próprias, né? E dentro da dinâmica formal, né, existem mecanismos que permitem, né, uma análise ponto a ponto das diferentes situações, né? E isso é analisado em comissões, é tratado, né, numa análise pontual, mas que permite, eventualmente, corrigir algumas situações de distorção, né, de que, eventualmente, o que está gravado no plano, numa área intensiva, é extremamente rico em bens ambientais e tu necessitaria, por força de outras leis, como é o Código Florestal, enfim, tu necessita preservar ela, né? E muitas vezes a área que está na PAN tem uma situação, em algumas situações, né, tem uma situação já de uma degradação, havia uma saibreira ali, havia um outro tipo de ocupação pretérita que degradou ela em termos de ambiente natural e talvez não fizesse sentido, né? Isso a gente analisa pontualmente, né, nessa dinâmica de produção da cidade formal. Essas áreas nunca foram, tipo assim, não são um obstáculo, né, a análise. Elas têm restrições, muitas vezes, de ordem natural mesmo, da questão do relevo, da existência de curso d'água e tal, né? Então, na dinâmica de análise formal, ela não é um problema, né? Não é um maior problema. E na situação informal, né, aí eu acho que é parte do grande desafio que está posto da questão da regularização fundiária, né, que é a questão da inversão econômica, porque quando tu ocupa uma encosta, tu ocupa uma área mais elevada, qualquer serviço que tu vai colocar lá já é mais caro, né? Tu tem que bombear a água para cima, tu tem que dimensionar os condutos na velocidade que eles precisam, que tem restrições, às vezes, de acesso e tal. Então, essas áreas de recuperação, que são áreas de interesse ambiental pelo passivo ambiental que elas têm desafios que geralmente estão vinculados à inversão econômica, né? Não existe solução fácil para regularizar uma vila numa encosta, né? E já se envidou esforços no sentido contrário, no sentido de conter a ocupação, o avanço dessa ocupação em áreas que não são adequadas, né? Essa parte tem vínculo com a área de risco, embora assim, grande parte da cidade o risco hidrológico é maior, ainda assim nós temos deslizamentos, mesmo em obras formais, né? Sempre quando chove muito, tem solo exposto, há risco de catástrofe. Vamos dizer assim, intervenções pontuais para evitar, muitas vezes, rolamento de rochas, né? Descolamento de encostas, mesmo em vias, se a gente lembrar um pouco ali na Bento Gonçalves, ali perto da URSS, tem paredões que, ao longo da história, mais de uma vez já desabou aquilo ali e vai para a via pública. Isso numa área que é com grande centralidade, né? Então, nos morros, a gente também tem esses problemas e a gente tem vamos dizer assim, a manutenção dessas áreas florestadas, a manutenção dessas áreas com campos naturais, tal, ela assegura que tu não tem agravamento desses problemas, né? Então, qualquer vacilo nessa área assim, é catastrófico, né? Uma outra coisa são os elementos também
já se levantou em outras cidades, esses pontos de contemplação, de valorização paisagística, né? São os mirantes da cidade, os topos de morro. Essas áreas são, do ponto de vista paisagístico também, são extremamente... E um outro elemento, quando a gente fala nos biomas, né, na questão da Mata Atlântica, assim, dados gerais, nacionais, né, basicamente eu acho que 60% da água doce que se bebe da água potável, né, que se bebe no país, ela vem, ela é originária, né, das áreas de Mata Atlântica, né. E Porto Alegre também é rica em nascentes. Quando a gente olha esse mapa, tanto um mapa como o outro aí que estão projetados, né? Eu até, de vez em quando, a gente se surpreende assim, que as pessoas olham o Guaíba, não tem ideia da dinâmica dele, né? O Guaíba, como é um lago, ele é muito raso, né? Ele é bastante raso. A profundidade média dele é 4 metros. Então, como essa parte da zona sul, da metade sul, ela ficou conservada, se a gente olhar ali o Arroio do Salso, o Arroio Lami, Chico Barcelos na divisa ali, o Manecão, como elas nascem em morros ricos em nascente e com paisagem predominantemente natural ou semi-rural, a água que vem, que desemboca nesses pontos, é água com qualidade. É água com qualidade para banho. Se dependesse dela só ali, toda essa região, seria balneável. Por isso que, com intervenções pontuais lá no Lami, quando se fez uma estação de tratamento, porque tinha contaminação de poucas casas ali, especialmente no verão, conseguiu-se deixar o Lami balneável. O Lami ele tem mais qualidade que uma boa parte das praias que a gente vê do mar aí no sul. Por quê? Porque ele teve o tratamento e tem uma contribuição de água natural. Essa água que vem como vetor, né, ela empurra a água doce e a gente tem uma área balneável. Isso se estende até Belém, mais ou menos. Né? A gente vê lá os segundos pontos amarelo ali, entre a Ponta Grossa e eu acho que a ponta do Define ali. Ali havia... muita gente não imagina, mas no passado havia um monte de casa na beira do Guaíba. A primeira vez que vi, eram mais de 400 casas. Eu vi assim, bom, jamais vão tirar aqui, vai ficar uma vila aqui na beira, em risco e tal. Quando teve a oportunidade do Pro Guaíba, se realocou essas pessoas, né? Então, se retirou parte, se recuperou. Então, houve um projeto, uma leitura de que, a partir do sul da cidade, com intervenções pontuais, com recuperação dessa área, a gente poderia devolver a balneabilidade ao Lago Guaíba, né, e recuperar essas áreas do ponto de vista do turismo, do ponto de vista dos cenários, né, enfim, e da própria qualidade de água, né, porque então a gente tem ali a Praia do Veludo ali também, geralmente ela oferece ainda condição de balneabilidade. Claro, o resto da cidade, né, ela tem também, assim, obras que são necessárias, como eu falei antes do projeto integrado socioambiental, né? Ele que busca realocar pessoas, né? Que busca tratar a água, né? Mas que buscou também conservar as águas nas nascentes. Então, os grandes projetos de inversão econômica elevada, né? Dessa ordem, eles têm que ter essas dimensões, né? A dimensão da questão social, a dimensão ambiental, né? A dimensão tecnológica que é necessária e tal. Bom, então, assim, eu diria que essa estratégia de qualificação ambiental da cidade, ela vem funcionando, né? Pontualmente aqui, acolá, mas pode ser melhorada. Eu acho que o desafio que está posto, como a gente teve assim, uma série de modificações na legislação federal, e isso nos afetou, né? Algumas trazendo possibilidades, né? Outras desprotegendo, né, determinadas áreas.
Então, nós temos que fazer essa leitura, vamos dizer assim, essa leitura adequada, né, dessas circunstâncias para assim, aprimorar essa estratégia de qualificação ambiental, né. Tem vários outros elementos aí que a gente coloca, né, assim, por exemplo, assim, de poluição, áreas que foram aterradas com lixos, com questões clandestinas, enfim, que quanto mais informações, vamos dizer assim, quanto mais a gente puder disponibilizar essa informação aos empreendedores, dar transparência para ela, né, para o conjunto da cidade, tanto quanto melhor. Mas elas são necessidades e que são analisadas, eventualmente, pontualmente. À medida que a gente tem maior informação, né, por exemplo, assim, conjunto de postos de gasolina que foram abandonados, que foram, né, que necessitam ser tratados, está me fugindo do termo agora, né, pontos onde tiveram depósitos de lixo e tal, essas informações, né, se a gente tem disponível, bom, a gente vai trabalhando com maior qualidade. A questão da água é sempre, né, sempre necessita uma leitura, e isso é um problema que a gente tem muitas vezes, que as demandas muitas vezes são pontuais para tratar das contradições, e tu sempre tem que enxergar a dinâmica do curso d'água como um todo, né? Saber o que acontece a montante, ou seja, nas nascentes, e o que acontece a jusante, né? Depois da intervenção. Então, essa é também uma necessidade estratégica que a gente tem que ver no âmbito das microbacias. Eu sempre defendi a ideia que a gente deveria estudar, fazer pilotos em microbacias, estudos por microbacias, para verificar quantas nascentes são integrais, qual é o estado de qualidade dela, qual o volume de água que se de fato, né, tem e tal. Isso está envolvido nas questões do estudo de drenagem, de soluções de drenagem, né? Mas muitas vezes a gente não tem a resposta para todas as situações, né? Eu acho que, assim, então, um ponto ainda que eu queria lembrar, que eu acho que no estudo, tá, que se fez ainda não se abordou, em algum momento se falou nas questões do zoneamento, né, que não se tinha visto no zoneamento estadual alguma interferência, né, na questão da cidade. E eu me lembrei, eu não sei se foi considerado, mas eu queria alertar isso, que o Estado ele fez um zoneamento prévio para a questão dos eucaliptos, que é uma grande demanda, e de novo está sendo retomada, né, a demanda de plantio de eucaliptos para a questão de celulose, né. E aí eu lembro que Porto Alegre ficou graficado, Porto Alegre entrou nesse zoneamento e ele foi dividido em duas áreas. Uma área é o Delta, onde se proibiu plantar eucaliptos, né, nessa área, e outra, justamente, os morros, os topos de morro, né? Na verdade, se fez uma distância, esse zoneamento faz uma restrição a grandes plantios, né, no entorno dos morros. E por que isso? Mais uma vez, são reafirmados os pontos, né? Esses morros têm uma condição singular por ocorrência de espécies raras e ameaçadas do bioma pampa, né? Elas ocorrem numa quantidade enorme, né? Quando a gente considera todo o território do estado, a gente tem cerca de levantamentos preliminares aí indicaram 740, em torno de 700 ou mesmo 800 espécies, sendo que para o estado a gente tem 2.000 e tantas. Então a gente tem cerca de um terço, né? Sendo que algumas espécies ocorrem só aqui, né? Só foram descritas, né, uma especificamente no Morro São Pedro e outra no Morro Santa Teresa, que é um local
já pequeno, já todo ameaçado no entorno, né, de ocupações e tal. Então, talvez até ele fosse o caso de se criar uma área de relevante interesse ecológico. É uma das categorias que se prevê, né, que é uma área pequena, mas que tem uma importância biológica, né? Tem uma importância biológica. No caso ali, além da biológica, paisagística, tem o cenário e tal, né? Eu estou dando esses dois exemplos, mas existem várias outras espécies que só ocorrem nesses morros, né? Ou em algumas em Viamão aqui também, mas ocorrem nesse conjunto. Então, isso levou, inclusive, à classificação de todo o território como área do bioma Pampa. Por quê? Porque o critério foi a existência de endemismos, ou seja, de espécies únicas para a natureza, né? E algumas delas recém-descobertas, né? Como essa casa do Morro São Pedro, aí em torno do ano 2000, essa outra do Morro Santana, talvez 2010, são espécies recentemente descobertas, né? Então, a gente supõe, inclusive, que se aumentar o esforço nessas áreas, é possível que venhamos a descobrir novas espécies, né? Porque a história, como eu disse, assim, a história geológica desses morros é profunda, né? Porto Alegre já ficou inundado 4 vezes nas últimas transgressões marinhas. Esses morros viraram ilhas, né? E essas ilhas promoveram o isolamento genético e a criação de espécies específicas, né? Espécies endêmicas. Então, ele em si, né, ele é assim, peculiar nesse aspecto, né, para a geração de espécies endêmicas do bioma Pampa. Outra característica, né, que é peculiar à cidade está vinculado com o delta do Jacuí. Por quê? Porque ele é o encontro, né, justamente dos principais rios da bacia do Guaíba, de 1/3 de território do estado, né? A gente tem desde que a gente vê ali do Caraá, das nascentes do Caraá, do Jacuí, né? Sinos, Caí, Taquari, tudo desemboca nessa área. Então, aqui é um corredor ecológico na escala macro, né? Toda essa vegetação, fauna, peixes, né, vem para cá, né? Só de peixes de água doce a gente encontra mais de 70 espécies, né? Sendo que, só para fazer um comparativo, assim, na Europa inteira, se a gente for pegar peixe de água doce, tem cerca de 200, né? Então, uma dimensão, né, do que em termos de biodiversidade, o que significa numa categoria. E aí, de novo, mais um tema, assim, quando a gente fala até estava falando da questão da malha verde, azul, né? Quando a gente olha para as margens do Guaíba, claro, a gente tem uma área mais intensa no norte, né? Que é a ocupação mais institucional, onde foi o porto, até a linha do Gravataí ali, né? Que é uma área mais, assim, mais antropizada, urbanizada. Mas à medida que a gente vai para a região sul, principalmente lá depois da Ponta Grossa, tu tem a natureza praticamente intacta. E ao longo ali, tu tem algumas áreas que tu vê que está totalmente... as casas foram até o limite. Quem fizer um passeio de barco saindo do delta, ali vai ver isso, né? Bom, a questão do delta também tem características totalmente específicas. E aí eu lembro, eu acho que já vou indo para... Beto, desculpa, deixa eu só te interromper, a gente tem 15 minutos aí para queria dar um tempinho do pessoal poder perguntar algumas coisas também, poder, né, aproveitar para a discussão. Tá, não, só encerrar essa questão do delta e eu já falo como tudo. Bom, quando a gente fez a revisão do plano ainda em 99, o que se viu? Assim, era difícil equacionar uma cidade em termos de planejamento quando tu tem uma gama de áreas diferentes, como são as características do Lami, com as restingas, a necessidade de corredores para lá, o delta, com toda essa característica peculiar de inundação, de risco e tal, os morros, o mosaico da cidade, a região da Lomba. O que se entendeu? Que teria que ter setores específicos da cidade, teriam que ter quase que planos locais, né? Então, ter uma estrutura, grupos locais para analisar e apresentar soluções, né? Eventualmente de tipologia construtiva, de tecnologia de indução, né? E isso não se desenvolveu também por falta, na verdade, as estruturas que estavam previstas foram diminuídas até extintas. Então, esse caráter estratégico do plano para trabalhar com essas APANs,
ele morreu, vamos dizer assim, por falta de condição de estrutura, né? E gente para desenvolver projetos específicos. Se desenvolveu alguma coisa na Lomba, mas se retrocedeu, não se avançou para o Delta e para as outras áreas também. Bom, desculpa, teria muito mais coisa para falar, mas eu fico por aqui. Mas quero te agradecer imensamente pela aula aí, pelo histórico, por tudo. É sempre muito bom, né, te escutar e, né, gosto muito sempre de ouvir e que tu sempre compartilha teu conhecimento sem reservas. Isso é muito bom para nós, assim, para o nosso aprendizado. Eu vou só primeiro fazer a pergunta que a Patrícia colocou ali no chat, antes de abrir para o pessoal perguntar, né, se vocês têm uma avaliação estruturada dos impactos que tu falou. Até eu queria saber, como já passou um pouco da tua fala, de qual impacto, Patrícia, que tu... Eu estava falando da questão da legislação, né? Poderia ter uma tabela, assim, olha, o que a mudança da legislação impactou aí, né, efetivamente. Porque daí depois a gente pode ter uma estratégia de ação em relação a isso. Eu não sei se vocês têm isso. Eu tenho pontual, eu já escrevi algumas coisas sobre isso ali, até na revista do Aztec, mas assim, não tem uma coisa estruturada, não, né? Tem análises pontuais, por exemplo, o que o Código Florestal afetou. Recentemente foi aprovada legislação municipal também. O pessoal é muito pródigo, né, em produção de normas, então a gente fala e já tem uma nova norma, tem que fazer uma leitura, né, do que está acontecendo, tal, né, resoluções do CONAMA, enfim. Então, mas não tem uma tabela atualizada, mas dá para pensar, esboçar alguma coisa nesse sentido. Acho que é bem oportuno. Acho que seria bom para nos dar um norte também, né? Daí a gente já sabe dessa questão, bom, aí a gente já pensa numa estratégia, né? Era isso. Ok. Eu vou passar a palavra para o Felisberto e depois para a Simone Zambuja. Bom dia. Bom Desculpe, dia. Felisberto, RGP1, tá? Eu estou com problema na câmera, tá? Então, me desculpe se eu vou falar com ela fechada. Não, primeiro, parabenizar o João Ricardo, né, pela exposição, já peguei ali pelas 11 horas, mas, assim, eu tenho 3 perguntas, tá? Uma delas, se há um mapeamento do número de APAN na região de Porto Alegre, tá? Na cidade de Porto Alegre. E se há um mapeamento por região, tá? Penso que isso seria importante, né? E eu tenho andado muito pela cidade, eu sou um aventureiro da cidade de Porto Alegre, que tem notado, por exemplo, que tem áreas, por exemplo, ali na Vila Nova, entre a Vila Nova e o Campo Novo, áreas de preservação de mata ali interessante. Não sei se é mata, o que é, né? Mas que está intocável, né? Eu acho que aquilo ali é uma APAN, né? Apesar do que em torno tem população que mora, né? E eu me lembro da experiência do Jardim das Estrelas, no início da Cristiano Kremer com a Juca Batista, isso lá pelos idos de 91 e 92, em que 80 famílias ocuparam uma área e havia uma área de preservação na encosta do morro. E eu vi que o João tocou muito nisso da ocupação. E desde aquela época, essa área vem ser preservada, porque tinha um César Zaperoto, que trabalhava na Secretaria do Meio Ambiente, e nos orientou a manter aquilo, né? E graças a essa orientação, ela é preservada até hoje, né? Então, eu acho que essa relação da conscientização, da educação ambiental e da ocupação consciente é fundamental para que a gente possa manter essas áreas e essas encostas de morro. Outro exemplo que eu vou citar é a da Encantadora, ali no Partenon. Ali é uma cooperativa que comprou aquela área e nós apresentamos um projeto à época de ter uma proteção, uma ocupação com cuidado com a área mais acima do morro, que daria para trás do Morro da Cruz, né?
Então, a partir disso, mas infelizmente não foi possível, né, na época. E, por fim, eu vi que o João falou do Parque Linear, no Arroio do Salso, é esse que tu deves falar, ao longo lá da Dorival Castilho Machado, Ponta Grossa, né, Ípica ali, que seria esse Parque Linear, não sei se é isso, né? E lá, então, assim, e eu tenho proposto que se abra um prolongamento da Dorival Castilho Machado, já falei isso para a Patrícia e quero colocar aqui de novo, prolongamento da Dorival Castilho Machado até a Estrada Retiro da Ponta Grossa, que ele seria de preservar e de mobilidade para Belém Novo e para a Zona Sul, né? Então é isso, eu acho que é. Quero parabenizar novamente a exposição, Ricardo, e nós estamos juntos lá em 96, 97, 98, na discussão do plano diretor. Obrigado, um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. O mapeamento, essa estratégia aí da qualificação que está projetada ali, ela mostra justamente essas áreas Japão, né? Existe então esse mapeamento. Eu costumo analisar pontualmente, porque para nós a gente analisa projeto a projeto, né? Acho que é possível também sobrepor as regiões aí que tem o número de Japãs por macro-região aí, né, da cidade. Né? Enfim, bom, essas outras questões são justamente questões que tu levanta ali, que são tratadas muitas vezes nas comissões, né? Tem vínculo com a questão da mobilidade urbana, do trânsito, enfim, né? E não assim, eu costumo mais analisar o que vem como demanda constituída, assim, né? Mas eu estou colocando assim meu olhar de como essas áreas estão, né, da necessidade da gente preservar elas, e essas questões realmente, assim, com a necessidade da educação para manter aquilo que a gente tem o quanto possível e incidir vamos dizer assim, nas ocupações, no sentido de dar qualidade de saneamento, de dar melhoria de acessibilidade, né? Essa área, assim, essa parte é uma parte que eu entendo que ao longo dos anos melhorou em termos de instrumentos, né, possíveis para intervir na regularização fundiária dessas áreas que foram autoproduzidas, né? E eu acho que aí está um desafio grande também, né, um grande vetor de como a gente melhorar a qualidade da vida das pessoas, onde é possível melhorar, né, e como equacionar quando a gente tem que fazer intervenções pontuais, né, para tirar pessoas de APP, de situações de risco, tal, tentar pontualmente, né, tratar disso. Eu acho que existe uma vertente que identifica a necessidade de estabelecer as intervenções com a interpretação das alternativas econômicas que essa população tem, né? E geralmente a população, muitas vezes, de baixa renda, que cria as necessidades delas no local. Então, tem todo um movimento nesse sentido, toda uma necessidade de tecnologia construtiva, de tipologia de construção para fazer essas adequações, né? E vinculadas à necessidade de recuperação e de eliminação de risco, né, hidrológico, e da tentativa de manter corredores mínimos, né? Então esse é o desafio que tá posto, assim, né, e que tem, vamos dizer, vínculo com essas áreas de interesse ambiental. Agradeço os comentários, os elogios aí, tá? Valeu, Beto. Simone? Bom dia, quase boa tarde. Bom dia. Boa tarde, gente. Eu gostaria também de cumprimentar o João Roberto pela explanação e concordo que nós temos memórias bioculturais, né? E a minha memória biocultural e todas as nossas
está extremamente ligada à cidade de Porto Alegre, né? Como já dizia o antropólogo Toledo, assim, com todos os seus estudos sobre memórias bioculturais no mundo, né? Mas o que eu queria contar um pouco da experiência do Coman para vocês. Eu participei, a Agapan participou de 2019 a 2021 na Câmara Técnica de Áreas Naturais e Paisagem Urbana. E dentro dessa área técnica, nós fizemos, então, apresentamos esse documento sobre as espécies raras e ameaçadas de extinção dentro de uma reunião do Coman em 25 de fevereiro de 2021. E até passei, né, para a Daniela a lista de espécies ameaçadas de extinção e também as raras em Porto Alegre e os diferentes locais de ocorrência de cada espécie, né? E esse documento, gente, ele também foi encaminhado à SMAN e também à Promotoria de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público Estadual. E dentro da lei orgânica do município de Porto Alegre, tá, esse documento, o que nós queríamos dentro do Coman? Que todo esse documento feito pela URGS e pela SEMA, com a ajuda da URGS e SEMA principalmente, que isso fosse aprovado pelo Coman e que isso fosse uma forma de educação ambiental para que todas as pessoas de Porto Alegre soubessem que espécies são essas, conseguissem reconhecer nos seus diferentes lugares de moradia, né? Nós sabemos que, principalmente nos morros, estão boa parte dessas espécies, inclusive duas endêmicas, que estão no Morro São Pedro e no Morro da Polícia, né? No Morro Santa Teresa. Então, o que foi colocado pelo conjunto da área de educação ambiental, a resposta em relação a essa questão, é de que já existia uma legislação estadual referente a essas questões e que, portanto, não existiria uma necessidade maior a respeito disso, né? E, então, assim, ainda existe, nós continuamos com esse esforço de ter esse reconhecimento desta lista dentro de Porto Alegre. Por quê? Porque São Paulo já tem isso, o Rio de Janeiro tem também isso, inclusive tem um programa Rio Diversidade, que é um programa de conservação das espécies raras e ameaçadas de extinção em todo o município do Rio de Janeiro, reconhecendo a ocorrência natural das mesmas. E a outra questão é que nós temos duas espécies endêmicas, né, gente? Isso é de extrema importância, né? Só existem aqui em nenhum outro lugar do mundo, né? Então, o que acontece? Na Lei Orgânica de Porto Alegre também, no seu inciso 3º, ele considera como área de preservação permanente as áreas que abrigam exemplares raros, ameaçados de extinção ou insuficientemente conhecidos da flora e da fauna, bem como aquelas que servem de local de pouso, abrigo ou reprodução de espécies migratórias. Então, eu acho que a própria lei orgânica do município de Porto Alegre já nos protege em relação a essa questão, né? Aí nós teríamos toda a parte, né, que foi citado pela apresentação da Daniela, da questão da qualificação ambiental da cidade dentro do plano diretor. Todos aqueles artigos ali, de certa forma, induzem também a esse respeito, né, a toda essa conjuntura que a gente tem de biodiversidade na cidade. E assim, o Coman ainda pode aprovar, né? O Coman continua, ele pode vir a aprovar o grupo técnico, a Comissão de Áreas Naturais, né? O GT, Grupo de Trabalho, ele pode continuar trabalhando nessa questão, né? Então, o que eu iria colocar é que me preocupa, assim, porque tem uma parte lá nas nossas resoluções da conferência consultiva, nós colocamos assim, ó, criar dispositivos para a preservação dos topos dos morros. Bom, além de serem áreas de risco, eu colocaria, gente, claro que respeitando as habitações que já estão consolidadas, né, nesses morros, mas além da questão de serem áreas de risco, eu colocaria também dos morros como um todo,
Por quê, né? Porque a disseminação dessas espécies, elas necessitam de um espaço muito maior do que o topo do morro, simplesmente. Então, quando a gente coloca na conferência consultiva criar dispositivos para a preservação dos topos dos morros, eu colocaria o conjunto dos morros e seu entorno, inclusive. Né? Por quê? Porque a disseminação dessas espécies, que hoje são raras, em extinção, e as endêmicas, elas precisam de espaço para poder se multiplicar. Né? E, então, qual era o nosso intuito na época? Né? Era reconhecer a ocorrência e a importância prioritária dessas espécies em condições naturais no território de Porto Alegre, adaptando o conhecimento e o reconhecimento dessas espécies a essas condições ecológicas, e que isso se poderia refletir positivamente no conjunto das políticas públicas ambientais do município. Então, eu estou trazendo isso porque foi com esse intuito que a gente solicitou, né? E esse conjunto de espécies, eles estão principalmente nos morros de Porto Alegre, no Morro São Pedro, Morro Santana, Santa Teresa, no Morro da Polícia, e uma série de outros locais, né? Então, o que eu colocaria, assim, é que a gente pudesse, inclusive, quem sabe, eu estava pensando, assim, em todas os incentivos que a gente pode, inclusive, criar no município de Porto Alegre, né, para que áreas naturais e que estejam dentro de possíveis futuros empreendimentos, que isso possa ser negociado através de incentivos, né, na questão do IPTU, uma série de outros incentivos que a gente pode pensar. E tem o Fundo Municipal de Meio Ambiente, que tem uma quantia razoável, né, gente? Dentro do Coman, a gente discutia sempre as prioridades do Fundo Municipal de Meio Ambiente, então, acho que pode ir uma parte do fundo para essas questões, né, porque tem uma quantia razoável nesse fundo. As questões de parcerias público-privadas, né? Se nós temos parcerias público-privadas para eventos culturais, para tanta coisa, por que nós não podemos ter mais parcerias público-privadas para a preservação de áreas verdes em Porto Alegre? Né? Eu fico pensando, por exemplo, aquela área que tinha próxima ao Jardim Botânico, que era uma área incrível do ponto de vista de área verde, né, em Porto Alegre, e que hoje vai ser um conjunto de edifícios, né? E acho que talvez um supermercado também, talvez do Zafari, eu não tenho certeza. Mas talvez se tivesse negociado antes com o proprietário, né, daquilo se transformar num parque para a cidade, numa forma de contrapartida, porque as grandes empresas, seja de construção civil, supermercados, né, e tem toda essa discussão das contrapartidas que eles podem trazer para o município, né? E essas contrapartidas podem ser no sentido de preservação de áreas verdes que a gente necessitaria, né, para aumentar a qualidade ambiental e toda a parte lá do plano diretor que fala de qualificação ambiental, né? E essas coisas que eu fico pensando, sabe, gente? E depois eu acho que não é nessa reunião, teria toda uma questão das unidades de conservação também, de sugestões, mas acho que não seria. Mas, Simone, eu vou ter que intervir só por causa do adiantado da hora, que é 12h03, tá? A gente já está avançando, eu sei que todo mundo tem compromisso, mas assim, só para complementar a tua fala, vem muito essa questão de envolver os empreendedores, envolver muito na intenção que o plano traz ali, que é a questão da responsabilidade social, da sociedade se integrar enquanto, né, comunidade e se apropriar também da responsabilidade de manter esses bens, no sentido de reconhecer, de cuidar, de ajudar, de colaborar, né, com o ente público nessa preservação de alguma forma, tanto por parceria público-privada, como por contrapartida, enfim. E uma coisa que o Beto trouxe muito hoje para nós é a palavra desafios, né? Que a gente está aqui agora fazendo o enfrentamento dos grandes desafios que a gente tem pela frente, de resgatar algumas situações positivas que a gente já conseguiu colocar no nosso plano lá em 99, né? Que foram avanços para a época e que permanecem atuais, aprimorar instrumentos e avançar, né, tanto nesse mapeamento da cidade, na identificação dessas áreas e nos instrumentos para preservação e recuperação.
E acho que a tua fala, assim, é muito pertinente. A gente vai continuar a nossa discussão, gente, eu vou ter que encerrar. Espera, tem mais uma pessoa pedindo a palavra aqui. O Gerson, eu vou passar para o Gerson, tá? E a gente encerra em função do horário, senão a gente vai avançar muito no horário. Mas acho que a gente segue, né? A gente tem ainda as próximas 2 reuniões para discutir isso, tem mais uma outra reunião ainda no final. Então, e também, assim, quero ressaltar aqui que quem quiser encaminhar contribuições por escrito, por e-mail para mim, né? Por e-mail do plano, enfim. Fiquem à vontade, a gente quer muito a colaboração de vocês. Eu sei que as reuniões são curtas, os espaços são poucos para a gente poder se manifestar, né? O cronograma é bem apertado e a gente tem uma vida, todos nós temos, né? Outros, uma vida mais corrida, mas então não se constranjam de mandar. Eu adoro receber o material que tu manda, Simone. Eu ainda não organizei ele para disponibilizar, mas vou fazer isso, né? Meu tema de casa, junto com o resumo da reunião. E agora eu vou passar de pronto para o Gerson, tá? Para ele. Bom dia a todos. Mais uma colocação, mas também uma pergunta para o Beto. Em relação ao Atlas Ambiental de Porto Alegre, que é um instrumento que a gente tem desde 1998, e tem informações riquíssimas acerca da cidade como um todo, inclusive trazendo informações sobre o ambiente natural e também sobre a cidade construída, o solo construído. A minha pergunta, Beto, é no sentido do seguinte: como tu vê a inserção desse trabalho, que ele tem informações muito relevantes acerca da fisionomia do município, tratando da perspectiva da paisagem, da riqueza da paisagem da cidade, que tu trouxeste alguns aspectos, né? Dos morros, dos depósitos lacustres, das encostas, das coxilhas altas, essa perspectiva de como o plano diretor ele poderia traçar perspectivas de proteção e de integração do ambiente construído com o ambiente natural acerca da perspectiva que o Atlas Ambiental já trouxe para nós. Bom, eu acho assim, Gerson, eu acho que o modelo espacial, básico, no que tange as APANs, ele está correto. Eu acho assim, minha fala vai no sentido, inclusive, de revalidar ele, entendeu? Acho que ele está correto e acho que a gente colhe bons resultados disso. Agora, nós temos que avançar, eu penso, nos instrumentos, né? Eu vejo a política assim como a questão de indução e o acolhimento de demandas, né? Então, acho que a gente tem que avançar na indução do que a gente quer, né? E ofertar, vamos dizer assim, ampliar a comunicação no sentido das alternativas que a gente tem com unidade de conservação, com possibilidade de criação de unidade de conservação. Por isso que eu acho que é importante falar no Sistema Municipal de Unidade de Conservação, né? Na 679, como alternativas. Acho que a gente tem que fazer esses vínculos com as questões da sustentabilidade, e hoje também abre-se um leque, né? Já se colocou em outros momentos com a questão dos serviços ambientais, crédito de carbono, enfim. Essa questão ainda ela está, vamos dizer assim, está sedimentando, mas cada vez mais a gente já tem outros incentivos, como IPTU, enfim. Então, eu acho que a gente tem que avançar na comunicação e o plano tem que incluir, vamos dizer assim, essas novas categorias de unidade de conservação, né, para a gente avançar nesse aspecto. Então, a minha fala vai muito no sentido de que a gente revalida essas áreas, né, a gente revalida. Acho que a gente tem colhido, claro, tem contradições, tem questões ali, né, a colar para se equacionar. Eu também, Simone, eu tenho um acordo com grande parte das questões aí que tu colocou, e eu já me manifestei nesse sentido também, né? Eu acho que, inclusive, o Coman ele devia fazer mais publicações, como ele fez nos campos aqui dos morros de Porto Alegre. Acho que isso é uma tarefa, eu já falei, quando eu falei para o Coman, eu disse assim, olha, eu acho que há recurso municipal, há a capacidade nas universidades, na iniciativa privada, de fazer mais pesquisa, de divulgar esse patrimônio ambiental. A palavra que a Simone falou, a questão do reconhecimento, é uma palavra que eu incorporei, né? A gente precisa aumentar
o reconhecimento do nosso patrimônio ambiental. Isso mexe com a nossa própria identidade, com a valorização, com a questão do turismo, né? Então, acho que são essas questões que a gente tem como perspectiva, né? Obrigado. Bom, pessoal, eu agradeço imensamente a participação e colaboração de todos na reunião, né? Mais uma vez, muito obrigada, Beto, né, pela tua explanação, né, por compartilhar todo o conhecimento que tu traz aqui e a gente poder ter esse tempo para discutir um assunto tão caro que é para nós, né, que é a questão ambiental. E, bom, vou encerrar, né, nossa agenda de hoje e espero todos na próxima sexta-feira para a gente tratar da arborização urbana, que vai ter a apresentação da nossa colega Verônica. Ó, Simone enviou o link do Atlas para o grupo, mas eu também vou colocar na pasta pública e nos encaminhamentos da reunião, tá? E no final da reunião, dos slides da apresentação que eu vou mandar para vocês, vão os links todos que dê para vocês poderem ter acesso direto também. Então, enfim, agradeço a todos, um bom dia, um bom final de semana, né? E até a próxima sexta. Obrigado pelo convite, Daniela. Fico à disposição. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.